Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Então, no vídeo de hoje nós teremos uma narrativa literária baseada na doutrina espírita para nós conversarmos. E o tema deste vídeo é A Freira Possessa. Vamos então ler o texto e depois faremos os comentários. Meu nome é Jean-Louis Champagnat. Recentemente, vivenciei uma experiência interessante com uma freira possessa, sobre a qual minha atuação religiosa demonstrou-se ineficaz para libertá-la. Necessitei do auxílio de um homem chamado Marco Vieira, psicólogo e estudioso do Espiritismo. Vou contar-lhes detalhadamente os acontecimentos que culminaram durante meu encontro com Lúcia Cantanhede, a freira possuída por uma entidade demoníaca. Sou um padre de 75 anos. Trabalho como sacerdote na paróquia de Ouro Preto. Estou prestes a me aposentar. Irei para um retiro de padres aposentados, nos quais passarei os meus últimos dias de existência meditando e orando. No entanto, atualmente sou obrigado a rever conceitos teológicos em face dos derradeiros acontecimentos que observei quando conheci a freira Lúcia Cantanhede. Certo final de tarde, estava concluindo a missa das 18 horas na minha paróquia, quando vi nas últimas fileiras da igreja a abadesa Santa Clara Hernandes. Essa religiosa é uma espanhola naturalizada brasileira, que atua como madre superiora no convento das Carmelitas Descalças, localizado numa cidadezinha mineira chamada Poço Fundo, no interior do estado. Terminei os rituais teológicos, o sermão fora satisfatório. Ao final da missa fui agraciado com saborosa porção de pão de queijo, fornecida por simpática filha de Maria. Estava cercado de fiéis que cumprimentavam-me como ovelhas confiantes na benevolência do seu pastor, quando a abadesa Santa Clara aproximou-se e disse-me: Padre, preciso da sua ajuda. Se possível, peço-lhe que me ouça imediatamente diante da gravidade da situação que trago-lhe. Levei-a à casa paroquial e ela contou-me ocorrências preocupantes desenroladas no interior do convento das Carmelitas Descalças. Padre, uma freira de nossa congregação está possessa. Já chamei diversos exorcistas que não alcançaram bons resultados. Sei que uma das suas especialidades é o exorcismo. O senhor é um estudioso do assunto. Por isso, suplico-lhe ajuda para livrar uma pobre religiosa das garras do mal. Explique-me detalhes do acontecimento, abadesa. Como iniciaram-se os sintomas e como instalou-se a possessão. A freira que está possuída chama-se Lúcia Cantanhede. Ela é uma freira recém-admitida no convento após passar pelo noviciado. Está há pouco tempo conosco e estava encaminhando-se maravilhosamente bem, orando, trabalhando, participando zelosamente das nossas atividades. Certo dia, durante o almoço, foi possuída por uma entidade demoníaca. No meio da refeição, rasgou as vestes, desnudou os seios, gargalhou diabolicamente, afirmando: Esta mulher me pertence. Ela é minha, suas freiras malditas. Minha. A partir de hoje, habitarei o seu corpo e não a deixarei em paz. Não adianta cobri-la com este hábito ridículo.
Eu a deixarei sempre com os seios livres. Ela está condenada a servir-me. Após essa manifestação terrível, Lúcia desmaiou. Nós a conduzimos à sua cela, mantivemos-la trancada sob a guarda da freira Aspásia, que é minha substituta na direção do convento. Iniciamos imediatamente vigorosa corrente de orações, objetivando libertá-la de tamanha maldição. Nada adiantou. Chamamos diversos padres exorcistas, mas a situação mantém-se inalterável. Diariamente ela é possuída pelo ser diabólico, que rasga suas vestes, desnuda-lhe os seios, gargalha e repete ameaças infernais. Recorremos ao Senhor como nossa última esperança. Tem um carro parado aí fora que nos conduzirá ao convento. Podemos contar com a sua ajuda, padre? Podemos partir? Senti-me desafiado, e eu gosto de desafios. Por isso preparei-me sem recuos para acompanhá-la. Durante a minha carreira eclesiástica, diversas vezes enfrentara as forças satânicas. Pessoas influenciadas por potências demoníacas procuravam-me na igreja, e sempre eu conseguia libertá-las. Crianças, idosos, camponeses, mulheres simples e analfabetas, pessoas de todas as categorias sociais e faixas etárias diferentes buscavam a minha ajuda. Eu exercia ação exorcista eficaz, que curava sem recaída. Reconsiderei que, naquele caso da freira possessa, os resultados positivos seriam os mesmos. Por isso, sem receio, dispus-me novamente a enfrentar Satã. Munido de sacramentos eclesiásticos que me permitiriam o exorcismo, acompanhei a abadesa. Após 2 horas de trajeto nas estradas mineiras, chegamos ao convento. Apesar de isolada em sua cela, ouvimos perfeitamente as gargalhadas histéricas de Lúcia, que estava completamente dominada pela entidade diabólica. Ela ria tão alto que ouvia-se longe. Devido à situação preocupante, fui imediatamente conduzido à presença da freira possessa. Frente a frente com a gente das sombras, vi a terrível manifestação quando o irmão Aspásia tentou cobrir os seios desnudos da jovem com novo hábito religioso. Ela imediatamente rasgou mais uma vez o hábito religioso que a irmã Aspásia tentou vesti-la. E depois de rasgar a vestimenta, o ser diabólico disse-me com voz rouquenha: "Não adianta, pai. Ela é minha. Eu a levarei à morte. Ninguém será capaz de tirá-la de mim. Ninguém. Ninguém." Não fugi do embate. Empunhei a cruz e, utilizando a minha autoridade eclesiástica, para afastá-lo. Minha cruz é constituída de ouro maciço, sólido instrumento de libertação, utilizado por mim em todas as ações exorcistas. Lúcia, movida pela entidade manifestante, aproximou-se de mim, arrancou-me a cruz de ouro das mãos e a esmagou entre as suas mãos, como se fosse leve folha de papel. Perplexo, vi que o caso era muito mais difícil do que imaginei, mas não me intimidei. Aspergi água benta, utilizando todos os conhecimentos adquiridos em meus anos de experiência. Ela ria desabridamente, garantindo-me: "Teu exorcismo ridículo não tem nenhum poder sobre mim, padre. Vou levar essa infeliz à morte e depois levá-la para os quintos dos infernos." Cheguei à conclusão que minhas preces e ações exorcizantes eram totalmente ineficazes naquele caso. A cada ação teológica encaminhada por mim, o demônio manifestado ria-se e zombava. Após inúmeras
tentativas infrutíferas, saí derrotado da cela da freira possessa. Até a irmã Aspásia, amedrontada, resolveu sair da cela. Dentro do quarto de 6 desnudos, a freira continuava gargalhando, completamente dominada pelo ser maléfico. Apavorada, a abadesa disse-me: "O que faremos, padre?" E eu lhe respondi: "Eu conheço um homem chamado Mário Vieira. Ele é presidente de uma casa espírita intitulada Mensageiros da Paz. Conversamos muito, ele apresenta-me a visão espírita sobre possessão demoníaca, que são entendimentos completamente diferentes dos preceitos católicos." Depois dessas explicações, comuniquei à abadesa: "Sou obrigada a pedir ajuda a este amigo chamado Mário Vieira. Creio que nesse momento é a única pessoa capaz de nos ajudar." "Mas afinal, o que esse homem tem de especial?" "Ele é espírita." A abadesa escandalizou-se: "Mas espírita? Como o senhor ousa solicitar ajuda a pessoas hereges para resolver um problema tão grave?" "Não permitirei prática de heresias na casa do Senhor." "Bem, abadesa, sendo assim, eu vou embora e a senhora procure outro padre para ajudá-la." E a retirar-me, mas as estarrecedoras gargalhadas de Lúcia fizeram-na refletir. "Está bem, vou permitir só para provar que esta medida é completamente ineficaz." Chamei Mário Vieira através do celular e ele chegou ao convento na manhã seguinte, acompanhado de uma moça chamada Meridiana. Lúcia passara a noite toda subjugada pelo ser maléfico, rindo e ameaçando a todos que tentavam aproximar-se. Meridiana é filha de Mário Vieira. Trabalha como médium no Centro Espírita Mensageiro da Paz. Levar a presença de Lúcia, Mário agiu da seguinte maneira: "Agora, tu pararás de subjugar esta pobre jovem e irás manifestar-se através de Meridiana, que é uma médium educada." A entidade desafiou: "E quem me obrigará a fazer isso? Você? Crês que és capaz de enfrentar-me?" E Mário respondeu: "Eu não. Quem o envolverá são os mensageiros da paz, que são os protetores espirituais da casa espírita que frequento e estão ao meu lado nesse momento. E eles, em nome de Jesus, nos assessorarão neste momento." "Duvido. Esses mensageiros da paz não conseguirão conter-me." Mário continuou: "Entenda que não estamos em guerra. Queremos apenas entender os seus motivos, compreender os porquês que o levou a maltratar essa pobre moça." Dito isso, orou, solicitando a contenção fluídica de Lúcia, aplicando-lhe energias que ele denomina de passe magnético espiritual. O demônio tentou reagir. Colocou Lúcia em estado de convulsão. Ela espumou abundantemente pela boca. Meridiana manifestou uma entidade benéfica que ela mais tarde revelou tratar-se de seu anjo guardião. Ela aproximou-se da moça convulsionada, dizendo: "Chega, meu irmão, está na hora de conversarmos." Envolta pelas energias de ambos os médios, Lúcia desmaiou. Nós a conduzimos ao leito, limpamos a espuma da sua boca, cobrimos os 6 desnudos da moça. O anjo da guarda de Meridiana afastou-se, a média sentou-se em uma cadeira e Mário realizou uma evocação. Em breves segundos, a entidade manifestou-se furibunda através da sua filha, mas notava-se claramente que Meridiano controlava completamente, sem gargalhadas, sem desnudar os seios da jovem. Iniciou-se um curioso diálogo entre Mário e a entidade manifestada. O espírito comunicante perguntou: "Por que não consigo desnudar os seios desta mulher? Quem ousa desafiar-me?" "Esta jovem é uma médium educada, que não será seu joguete. Não será joguete em suas mãos."
pois eu não falarei absolutamente nada. Ninguém vai me obrigar a dizer nada. Já que você é tão esperto, descubra tudo sozinho. Está bem. Comecemos a desvendar suas razões, já que te recusas a colaborar. Os amigos espirituais que aqui estão me informam que a origem do teu ódio é um aborto que Lúcia Cantanhede realizou antes de tornar-se noviça. A consumação do aborto que a conduziu ao abrigo da Igreja Católica. Como você foi o ser abortado, te julgas no direito de castigá-la como ato de vingança. Digo-lhe que tudo isso é uma grossa mentira. Não adianta negares. Os mensageiros da paz me intuem a respeito das tuas motivações. Agora, faremos uma regressão de memória contigo, para entendermos os motivos que levaram a lei divina a te obrigar a vivenciar a dolorosa experiência da prova de ser abortado. Tu sabes que tu não tens poder de obrigar a fazer coisa alguma, não sabes? Sei, mas não serei eu que conduzirei o processo de regressão. Deus e Jesus permitirão que revejas tuas vidas pretéritas, desvendando os motivos que movimentaram a lei de causa e efeito para seres abortado. Ninguém me obrigará a recordar o que não quero. Mas acontece que tu não é mais forte que Deus e Jesus, meu amigo. Farás o que o nosso Pai Celestial assim determinar. Em prece, Mário impôs as mãos sobre a cabeça da médium, solicitando auxílio dos mensageiros da paz para que a regressão ocorresse. Durante a prece, Meridiana gritava: não, vocês não podem me obrigar, não podem. Até que Meridiana calou-se. Assumiu atitude diferente, como alguém que resgatasse uma outra personalidade. Ela, influenciada pela entidade, perguntou a Mário: quem és? O que queres de mim? A resposta de Mário foi intrigante. Vim aqui pedir sua ajuda. O senhor é médico, não é? Sim. Minha filha está grávida e soube que o senhor realiza abortos. A informação está correta, mas eu cobro muito caro. Não tem importância, eu pago o preço que o senhor exigir. Sendo assim, traga-me sua filha. Faremos o aborto imediatamente. O senhor não teme as consequências da justiça divina? Não creio em Deus, meu amigo, eu sou ateu. Então vou à minha casa pegar o dinheiro e trazer minha filha. Ao término desse diálogo curioso, Mário impôs novamente as mãos sobre a cabeça da médium. Permita, Senhor, que as recordações despertas no campo mental do nosso irmão mantenham-se presentes. Numa regressão anterior, você foi médico aborteiro. Passaste pela prova de seres abortado por esse motivo. Afirmo que tudo isso é mentira. Nada mudou. Continuarei atormentando a vida desta mulher. Não recuarei meu desejo de vingança. Antes de decidires o que irás fazer, conversarás com um antigo professor de medicina. Veja, Meridiana regalou os olhos. Doutor Anderson, o que você está fazendo aqui? Ele veio conversar com você e lhe dizer que tu foste um aluno brilhante, mas não ético, eras inescrupuloso. Ele irá conversar com você. Acompanhe-o, por favor. A entidade afastou-se. Meridiana voltou à sua normalidade. Ergueu-se da cadeira, caminhou até a Lúcia e acariciou seus cabelos. Deixa dormir, irmão. Deixa dormir, abadesa. O irmão que a perturbava foi afastado. Será tratado em nossa casa espírita. Terminada a ação espiritual, Mário e Meridiana retiraram-se. Espantadíssima, a abadesa indagou: o que aconteceu, padre? O que eles fizeram de diferente? Não sei, abadesa. Vou embora com eles. Caso a jovem volte a sofrer possessão, avise-me. Então este é o conto de hoje. E qual é o objetivo do nosso comentário? O objetivo não é estabelecermos aqui uma comparação entre exorcismo católico e desobsessão. O objetivo é mostrar
que a desobsessão ela tem algumas características. A primeira delas é que ela não pode ser realizada por médio deseducado, que era o que acontecia ali no conto. A abadesa Lúcia Cantanhede era uma médium deseducada e ela dava passividade a um espírito que ela não tinha controle. Então isso a desobsessão espírita não recomenda que uma desobsessão seja realizada no médium deseducado. E por que isso? Porque o médium educado, ele tem condições de controlar o espírito nas suas manifestações grosseiras, nas suas manifestações agressivas. E o médium deseducado não tem essa condição. A outra coisa é o seguinte, a desobsessão ela visa esclarecer o espírito. Não adianta apenas querer expulsar o espírito, como alguns irmãos imaginam, falar, a pessoa está com demônio, então vamos expulsar o demônio. Não adianta expulsar o demônio sem o esclarecê-lo, porque senão o que acontece? Aquele espírito pode se afastar e vir outro igual ou pior a ele. Então o objetivo da desobsessão é esclarecer o espírito comunicante dos erros que ele está cometendo. Que não adianta você querer impor que o espírito tem que se afastar, sem esclarecimento ele se afasta, fala que não vai fazer mais nada, e depois volta um outro, volta ele mesmo e continua fazendo a mesma coisa. Um outro item também que nós gostaríamos de ressaltar é a chamada regressão de memória. A regressão de memória ela é feita com os desencarnados em casos específicos, e aqui nesse caso era necessário, porque não é que a gente vai banalizar a regressão de memória com o desencarnado, e todo o espírito que se comunicar, você vai fazer regressão de memória. Mas nesse caso aqui, que era um caso peculiar, o que acontecia? A freira tinha abortado um espírito antes dela entrar no convento. Então aquele espírito que foi abortado, ele se achou no direito de atormentá-la, porque ele queria se vingar dela. Então o motivo do espírito estar atormentando a irmã, inclusive desnudando os seios da irmã, deixando-a numa situação delicada, é que ela tinha abortado aquele espírito antes da sua entrada no convento. E aí ele foi descoberta essa situação. Em seguida, o esclarecedor mostrou para ele o seguinte, que logicamente que a gente não está falando que está correto a pessoa fazer aborto, a gente sabe que não. Mas se o indivíduo ele foi abortado daquela forma, tem que pesquisar a sua reencarnação anterior e ver o que ele fazia. Então foi verificado que aquele irmão tinha sido um médico, que tinha sido um aborteiro, e que em função disso ele se tornou alguém que estava com um débito perante a lei divina, e a forma pela qual ele teria de ressarcir esse débito seria passando pela experiência de ser abortado. Então por isso que ele passou por essa experiência. Então a partir do momento que ele viu aquela situação, ele continuou falando que ia fazer a mesma coisa, que não interessa e tal. Aí o que acontece? Um espírito amigo, que tinha sido professor dele numa outra existência, se aproxima e o acolhe para orientar. Então as características da desobsessão são exatamente essas. Não tem aquela questão de vamos expulsar o demônio para o inferno. Não existe isso. O que existe são espíritos que precisam ser esclarecidos, acolhidos, amados, orientados, para que eles se modifiquem e não façam mais os atos agressivos que estão realizando. Então essa é a mensagem de hoje. A gente não está falando que o desobsessão é melhor do que o exorcismo católico. Nós estamos apenas mostrando que a doutrina espírita tem as suas a sua forma de agir, que é característica e tem algumas peculiaridades diferentes das demais.
É isso que a gente queria conversar com vocês. Que Jesus nos abençoe.